Começa agora. 93Cast. 93Cast. Muito bem, gente. Sejam bem-vindos a mais um 93Cast. Eu sou o Ellerson de Andrade. É um prazer maior poder estar aqui na sua companhia. E obrigado a você também que nos prestigia, que nos acompanha sempre através das nossas redes sociais e também através do nosso YouTube. Então fique ligado para que você possa enriquecer também ainda mais os seus conhecimentos. E hoje o programa é especial. Tá chegando o Dia das Mulheres, mas você sabe o que justifica, o que traduz essa data tão importante? Pois é, no dia 8 de março de 1908, mulheres lá nos Estados Unidos, de uma fábrica de agulhas, resolveram se reunir e iniciaram ali uma revolução, uma rebelião, e com o intuito de conquistar o seu lugar no espaço, conquistar melhoria salarial, melhoria na sua qualidade de vida. E aí essas mulheres, a partir de então, iniciaram essa revolução e gradativamente foi conquistando o seu lugar no espaço. Em 1975, a ONU instituiu o Dia Internacional da Mulher. Nós temos aqui uma grande mulher do nosso lado, que é a Gislaine, a nossa apresentadora, mas hoje, infelizmente, devido a compromissos agendados anteriormente, ela não pôde estar conosco, mas nós estamos recebendo aqui uma figura ilustre daqui na nossa cidade. Ela que é mulher, que é mãe, que é guerreira, que é esposa e é delegada. Estamos recebendo aqui com muita honra, com muito prazer, nessa data comemorativa ao Dia Internacional da Mulher, a delegada de Orientação e Proteção da Família, a doutora Luciana Souza Correia, a qual a gente recebe com muito orgulho e muito carinho. Seja bem-vindo ao 93Cast, Lu. Obrigada a você. Prazer te receber, viu? Muito obrigada. Obrigada a você, obrigada a todas as pessoas que aqui trabalham e obrigada principalmente às pessoas que pararam o seu tempo, os seus afazeres para nos ouvir. É muito bacana. E o pessoal está curioso para conhecer quem é a doutora Luciana. E eu queria que você se auto-apresentasse. Conta pra gente, quem é você? Nossa, eu sou uma pessoa lutadora. Acho que eu me resumo em luta. Desde pequena, eu nunca me conformei com as coisas que eu achava errada. Então, eu sempre pensava assim, quando eu crescer, eu vou modificar. Quando eu crescer, eu vou fazer diferente. Então, eu sempre tive um senso de justiça muito aguçado, um inconformismo com aquela situação que desde pequena já me incomodava. Eu sempre falava, um dia eu vou poder fazer diferente. Desde novinha? Desde bem novinha. Mas você sempre quis ser delegada, não? Não. Ser inserida na atribuição de delegada de polícia, pertencer à Polícia Civil de Minas Gerais, não foi uma coisa que desde de pequenininha me despertou. Até porque eu nem entendia direito o que era ser uma delegada, né? Eu me formei na Faculdade de Direito e logo em seguida já comecei a dar aulas em faculdades, a advogar, a ser procuradora, prestava assessorias. Então, acabou que 10 anos se passaram muito rapidamente, eu trabalhando diuturnamente, trabalhava de manhã, de tarde, de noite. E aí, após 10 anos, eu estava cansada. Estava cansada e via a necessidade de mudar de vida. E aí, eu pensei, o que eu posso fazer? Falei assim, agora eu vou procurar ter êxito na carreira de ingressar em algum concurso público. Claro, obviamente, na área do direito. Então, aí eu vi a necessidade de parar, de diminuir a carga de trabalho e de aumentar cada dia mais a minha carga de estudo, para que eu pudesse ter êxito na aprovação. Mas o seu foco foi justamente o cargo de delegado, ou você pensou em uma possível promotora, juíza? Eu comecei nas matérias básicas de todos os concursos. Então, eu comecei estudando constitucional, administrativo, penal, processual penal e depois eu prestei alguns concursos. Prestei para o Ministério Público e o segundo concurso foi para delegado, foi onde eu tive êxito. Passou de primeira? Passei de primeira em todas as etapas. Parabéns. E deve ser uma luta, um sacrifício muito grande, né? Porque a dedicação tem que ser intensa. Muito, foi muito sacrificante. Foi um período da minha vida de muita dedicação, de muito foco, de muita disciplina e de muito estudo. Era estudar ou estudar. Eu não tinha opção. E você tem que abrir mão de muitas outras coisas, né? Você tem a sua família, os seus afazeres enquanto mulher e, não, é um tempo que eu tenho que abrir mão de estar com meu marido e para dedicar justamente aos estudos. Sim. Infelizmente, a gente acaba machucando as pessoas que estão do lado, né?
mas não tinha outro jeito. Mas no relacionamento existe muita cumplicidade, né? E o torcer para o companheiro ser vitorioso nos seus sonhos, nos seus propósitos, né? E como é que é o entender, apoio familiar, então, sim, diante desse... E entender a dificuldade. E entender que não tem outro jeito, que a pessoa realmente tem que entrar dentro do quarto e se debulhar nos livros e só sair dali quando ela tiver segurança para descansar um pouco, para acordar no outro dia e recomeçar. Você falou aí da sua infância, né? Que você tinha um senso de justiça mais aflorado, né? Não podia haver uma coisa errada acontecendo que você saía em defesa de alguém, exatamente, de A ou de B. Conta um pouquinho pra gente da sua infância. Como que foi a infância? Sempre fui assim. Sempre fui, brigava com tudo, com todas as pessoas que falava algo que eu não aceitava. E eu brigava mesmo. Mas brigava de justiça, não de ser barraqueira, né? Isso, brigava no sentido de que as pessoas ouvissem a minha opinião. Versão. Porque muitas das vezes as pessoas não querem nem te escutar. Só querem falar que é assim e pronto, acabou. Então, a briga era em ser ouvida. E sempre foi assim. Bacana demais, né? Mas desde pequenininha você, né? Não já cresceu pensando, você é delegada. Não. Você já trabalhou em alguma outra área, né? Antes de se formar no direito, você chegou a atuar no comércio, alguma coisa assim ou não? Não. Saiu da faculdade de direito e já começou Isso. atuando como advogado. Sim. Bacana. E delegada já há quantos anos? Há 13 anos. 13 anos. Semana que vem, no dia 12 de março, a gente completa 13 anos de atribuição. Agora? Semana agora? Dia 13? Semana que vem. Olha só, então quase que é uma grande coincidência, uma nobre coincidência, porque agora, dia 8, a gente celebra o Dia Internacional da Mulher. Alguns dias depois, você celebrando também 13 anos oficializada, delegada da mulher em Formiga. Sim. É uma honra. E depois que você assumiu, Luciana, você teve vamos falar assim, algum tipo de preconceito em relação aos colegas, por ser mulher, né? Já que nós estamos falando aqui, né, do Dia da Mulher, você sentiu alguma coisa assim de preconceito, de indiferença ou não? Você não vivenciou isso? Em razão aos policiais, de forma alguma. Nunca. Sempre fui muito, muito respeitada. As minhas ordens nunca foram questionadas. Então, no âmbito policial, de forma alguma. Agora, no que tange as pessoas leigas, aconteceu 2 vezes. Uma, acredito que em razão do próprio... como que eu vou falar? A pessoa não entendia que eu era delegada, ela não sabia. Mas é um civil, normal. Isso, uma pessoa civil. Civil. E a outra foi em razão da situação de sofrimento que ela se encontrava. Mas foram questões facilmente resolvidas. Né? Eu falei, tem que ter um jogo de cintura assim muito grande, porque você tem que colocar na balança ali, né? Tem que ter uma sensibilidade bem evidente, porque no momento de emoção daquela pessoa, às vezes ela fala alguma coisa, você pode sofrer um desacato ali, e eu falo assim, e aí agora, vou registrar um boletim por desacato contra mim ou eu vou ter uma empatia, me colocar no lugar daquela pessoa e ver que ela está simplesmente, né, com o ânimo aflorado, ali, exaltada por causa do que ela está vivenciando? Sim, por isso que a gente tem que ter discernimento a todo momento. Até porque somos seres humanos. Primeiramente, nós somos seres humanos, né? E o fato específico dessas 2 pessoas, a primeira foi numa madrugada que eu trabalhava, que eu era autoridade policial, nos flagrantes de delitos, e essa pessoa ela não entendeu que quem iria decidir a vida dela naquele momento era eu. Que quem ia decidir se ela ia voltar para casa em razão do que ela tinha cometido anteriormente, ou se ela ia ser conduzida para a penitenciária, era eu. Então, ela não sabia que eu era autoridade policial. Não te conhecia. Não. Quem vai decidir o meu destino é essa mulher que está na minha frente. Exatamente. E a pessoa acha que cresce um pouquinho, acha que por ser mulher... Fala... Exatamente. Ele achou que quem iria decidir era o investigador, que simplesmente recebeu a ocorrência. Então, ele, naquele momento, eu acho que foi um desconhecimento. Ele realmente não entendeu a situação. E aí, no momento que contaram para ele que era eu... Ela que é ela, minha filha. Aí tudo mudou. Aí tudo mudou. Foi uma desculpa, falou que não sabia e tal. E eu deixei para lá, porque eu tinha outras coisas mais importantes para resolver na madrugada. E a gente estava falando aqui da responsabilidade, né? Você, como, né, líder, né, da delegacia da polícia em Formiga, você tem vários subordinados ali, dentre homens, mulheres ali. E como é que é o convívio hoje com a turma que você lidera? Espetacular.
É uma equipe coesa aqui. Espetacular. Eu só queria ter respeitosa. mais pessoas para trabalhar comigo, sabe? Precisava de mais gente, de mais material humano, para a Como é gente que é a sua poder fazer rotina mais. hoje como delegada? Porque além de delegada, você é mãe, você é esposa. Como é que é a sua rotina hoje? Eu não tenho rotina. Não? Acorda, não sabe o que vai fazer de noite? Não, porque tudo pode acontecer. A gente não sabe o que vai acontecer. As situações de flagrantes, elas... carreira é imprevisível, né? Exatamente. Eu não tenho rotina. Eu não tenho. Mas e como é que você se programa? Fala, vai ter uma festinha lá, um evento que eu quero participar e tal. Então, e aí? No início da carreira era muito mais difícil, porque nós Porque você tem suas escalas. tínhamos muitos plantões, exatamente. Então era terrível. Quando você conseguia trocar o plantão, ótimo, mas quando você não conseguia, você não ia, você ia para a delegacia trabalhar. Então, no popular, o buraco é mais embaixo, né? É mais complicado do que a gente imagina. E nisso, a saúde mental e a saúde corporal cobra muito de mim. Muito de mim. Você é mulher. Mulher, geralmente, por natureza, é vaidosa, né? E a gente vê que você se cuida e tudo. E dá tempo disso? De ir num salão de beleza, de comprar um sapatinho novo? Nem Como é que a sempre. Luciana faz? Às vezes a gente se vira nos 30, faz sozinha mesmo. Meu Deus do céu. Ô, Luciana, e a gente vê, né, que as mulheres têm conquistado, né, seu lugar no espaço, lugar ao sol aí, com muito dinamismo, muita garra, né? E como é que você vê essa ascensão feminina hoje em várias localidades, não só no comércio, à frente das empresas aí, como CEOs, ou seja, a mulher ela tem um quê de cuidado, de atenção, uma visão diferentemente dos homens, né? Então, tudo é feito com mais sensibilidade, com mais atenção, um trato mais minucioso. Como é que você vê essa ascensão feminina hoje? Eu acho isso espetacular, porque é diferente. Mulheres e homens são diferentes. E nós, mulheres, eu vou falar agora no que tange à delegacia, né? O tirocínio feminino, ele é diferente do tirocínio masculino. Nós conseguimos atingir nuances que os homens não conseguem. Pela própria estrutura de mulher, pela própria consciência de mulher. Então, a gente adentra num campo que é só nosso. Daí a necessidade de vários campos da sociedade necessitarem das nossas capacidades. Então, eu vejo isso de uma forma muito... Nossa, fico muito feliz disso estar acontecendo. De ver as mulheres lutando pelaquilo que elas realmente acreditam. Porque é muito triste quando uma mulher faz escolhas, não por ela, mas pela mãe dela, pelo pai dela, pelo filho dela, pelo marido dela, pelo namorado dela. Isso é muito triste, porque isso, ao longo da vida, vai fazer com que essa mulher seja infeliz. Fica frustrada. Exatamente, frustração. Ela está vivendo o sonho de outra pessoa e não dela. Exatamente. Então, quando a mulher sai para o campo de trabalho, acreditando e querendo isso para ela, de acordo com a vontade e a escolha dela, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E você, então, já que você citou em relação à família, como é que é o apoio familiar? Você teve alguma inspiração, né? Eu me inspiro nessa pessoa, acho que é um espelho para mim. Como é que você teve isso? Não tive. Mas, em contrapartida, eu tive muitas pessoas que me ajudaram. Né? Principalmente que entendiam a necessidade que eu tinha de me isolar para que eu pudesse estudar. Eu tinha que ter paz para poder estudar. Porque se você não tem paz, você não consegue assimilar o conteúdo que você vai necessitar dele na aprovação. Outra coisa, Luciana, dizem que a mulher tem um sexto sentido, né? Quando a mulher desconfia de alguma coisa, pode ter certeza que algo lá na frente está acontecendo ou vai acontecer. Você usa essa expertise a favor do seu cargo, da sua função? Como é que funciona o sexto sentido na hora de desvendar um mistério, um caso? Hein? A todo momento. A todo momento. A todo momento. E aí, depois, as pessoas que trabalham comigo falam assim, a senhora acertou mais uma vez. A senhora acertou mais uma vez. E não falha, o sexto sentido não falha. Não falha. A intuição feminina. Não, em 13 anos, não falhou. Tá vendo? Então, é uma ferramenta que ela utiliza em favor próprio aí na profissão, que é o sexto sentido. E a mulher tem realmente isso mais aflorado em relação aos homens, né? É incrível esse trem, né? Incrível. A capacidade de atenção. Você lembra de algum caso pitoresco assim que aconteceu, onde a sua intuição falou mais alto e te deu a certeza de que você estava certo? Nossa, várias vezes. Isso acontece quase que todo dia. Principalmente na fala das pessoas, eu vejo a mentira, eu vejo a verdade. A gente aprende a ler as pessoas, né? Praticamente isso é diário.
Isso é diário. Muito interessante. Gente, eu falei, é uma carreira que mexe demais com o psicológico de quem está à frente ali, lidando com a vida de terceiros, né? Tanto as vítimas quanto os opressores. Então, a sua sensibilidade, a sua empatia tem que ser bem fortalecida. Igual você falou, às vezes o psicológico fica um pouco abalado e você busca tratamento. Como é que você faz para se refugiar em relação a isso? A todo momento eu também me preocupo muito com essa questão da sanidade mental. A sua, que eu falando, a minha sua, sanidade isso, mental, isso. Me preocupo muito. Daí, os meus esforços, né? Os meus esforços em praticar atividade física, mesmo trabalhando muito. Os meus esforços em fazer alguma coisa que eu gosto, como, por exemplo, jogar beach tênis, em sair com as amigas, bater papo, um papo saudável, esclarecer, Você em consegue viajar. fazer isso ainda? Consigo. O dia é grande. Bacana demais. E você acha que ser mulher hoje te colocou numa posição de destaque na sua tarefa diária? Falei, não, eu sou mulher e antigamente não sei como é que funcionava antigamente, porque era um cargo praticamente exercido por homens. Sim. Né? E você foi uma das precursoras aqui em Formiga, não foi? Sim, fui. E como é que foi essa chegada ali? Falei, doutora Luciana, uma mulher agora como delegada em Formiga, e aí? Como é que foi essa recepção e fui muito bem essa revolução, na verdade? Fui muito bem recebida, porque as pessoas que já me conheciam, elas sabiam que eu era uma pessoa séria, entendeu? Então, eu acho que isso já facilitou muito. Mas, assim, em relação a mim, para mim, foi uma grande conquista. Porque eu pude mudar o rumo da minha vida. E nem sempre as pessoas conseguem mudar o rumo das suas vidas, né? Às vezes são outras pessoas que mudam o rumo da sua vida. E eu tive o privilégio de mudar o curso da minha vida com o meu esforço. A gente vê muitas meninas, né, muitas jovens aí que sepultam o seu sonho. Eu quero ser médica, por exemplo. Mas aí começou a namorar cedinho, né? E aí, por causa do namorado, porque eu tenho que mudar de Formiga para poder, né, me dedicar aos estudos e tal. Qual o conselho que você daria, então, para essas jovens, né, que têm sonhos, talvez, em ser delegada? O que você falaria para essa mulher jovem hoje? Um conselho da doutora Luciana. Primeiro, que você sempre busque poder escolher. Lute pela sua escolha. Lute pela... A prioridade é você. Exatamente, a prioridade é você. E, como diz aquela música da banda Melim, peça felicidade, busque felicidade, lute por felicidade. E se dedique em alma, em espírito, em corpo e mente. Porque se esses 4 elementos não falarem a mesma língua, vai dar errado. Se o corpo quiser balada e a mente quiser estudo, dá errado. Então, você tem que se entregar por inteira. E às vezes a gente vê ainda uma restrição maior, que é de um namorado, de um marido que tenta te colocar obstáculos ali. Fala assim, não, mas agora você tem filho e tal. Logicamente, são as escolhas que você faz que vai ditar o seu futuro, né? Sim, é você... E se você tem um namorado que talvez te coloque obstáculos para realizar seu sonho, talvez não seja uma pessoa indicada para ter um relacionamento futuro. Claro, e aí é a hora de você saber dizer não. O poder do não. As mulheres não entendem o poder do não. O não é muito mais poderoso do que o sim. E as pessoas não entendem isso. As pessoas, mulheres, têm que ter essa consciência que, muitas das vezes, é melhor falar não. E muitas mulheres não sabem falar não. Se acham boazinhas demais. Você é muito... eu posso sempre contar com você, né? E aí não sabe falar não. Como que a gente ensina essas mulheres, então? Coragem. Comecem falando não. Já é um grande avanço. Coragem para seguir os seus sonhos. Eu falo assim, às vezes a pessoa vive nesse relacionamento opressor, né? Às vezes não tão opressor não, mas uma leve opressão. Como que a gente identifica ali um futuro relacionamento tóxico? Nossa, são muitos sinais, mas o que mais me impressiona é o semblante da mulher. Eu vejo muita angústia, eu vejo tristeza, eu vejo falta de brilho, ausência de gostar pela vida, sabe? De lutar pela vida, de querer coisa melhor. Eu vejo que muitas das vezes elas não conseguem desempenhar o trabalho porque o pensamento está lá no sofrimento. Então, eu vejo amargura. E isso é muito prejudicial. A gente vê
A pessoa não precisa falar. Autoestima baixa. Muito, né? muito, Deixa muito, de se muito. cuidar. Deixa de ser humano para ser fantoche, né? Não expressa opiniões, são somente as opiniões do agressor, muitas das vezes. Eu vou fazer porque ele quer que seja assim. Infelizmente, a gente tem dados estatísticos aí, né, que apontam o crescimento, né, desses relacionamentos tóxicos e principalmente da violência contra a mulher. E eu não sei como que são esses números aqui em Formiga, mas que tipo de agressão, de violência que a gente tem registrado aqui? Nós temos as 5 formas de violência, que são as violências física, psicológicas, patrimonial, sexual, moral. Explica pra gente cada uma delas, por favor. Vou falar assim. A violência física é aquela que causa lesão ao corpo, à saúde do corpo, né? Então, aí nós temos... Uma agressão física. Agressão física, lesão ao corpo da mulher. E a saúde corporal. Então, aí nós temos todos os tipos de agressões, né? São as agressões. Nós temos aí puxão de cabelo, nós temos aí quebra de braço, quebra de perna, soco na cara, puxão... nossa, muitos, né? Que, infelizmente, alguns podem culminar no feminicídio. Que aí é a tragédia feita. Porque eu costumo dizer, eu só posso te ajudar se você estiver viva. Porque morta não há mais nada a ser feito. Então, por que uma agressão física é tão preocupante? Porque ela pode ceifar a vida de uma mulher. Ela pode crescer e chegar aí a um feminicídio. Sim. Hoje começa com só um empurrão, amanhã ele vai te jogar contra a parede, vai lesionar um dos seus membros, depois vai ser um soco na cara, daí vai ter que dar ponto, vai ficando cada vez pior. Depois você vai tomar socos no estômago, que você vai comprometer o seu organismo por dentro, pode ter hemorragia e você pode vir a morrer. Complicado, hein? E as outras formas? Que tem as psicológicas também, né? Aí nós falamos do reino das ameaças, né? Do todo tipo de ameaça, do todo tipo de ridicularização, do todo tipo de humilhação, onde a mulher efetivamente é mexida por dentro, né? Ela é coagida o tempo todo, ela não expressa a sua vontade, ela é tolhida em toda a forma de escolha, ela não tem escolha. Então, ela passa a ser um ser comandado pelo agressor. Como a senhora disse, o fantoche, né? Um fantoche. Que machuca a alma. Né? Aí nós temos também, juntamente com a violência psicológica, a violência moral, que é intimamente ligada. É quando o agressor pratica a injúria, a difamação e a calúnia contra a mulher. Quando o agressor imputa à mulher prática delitiva, nós estamos falando da calúnia. Quando ele machuca a imagem da mulher quando fala palavras pejorativas. A agressão, sim, né? Faz com que outras pessoas saibam que aquela mulher ele xinga, exatamente. Ele, né, denigra a imagem aí o crime dela. de injúria. E o crime de difamação, quando ele fala que a mulher fez coisas que ela não fez, como, por exemplo, a traição. Aí, no caso, uma mentira, no caso. Sim. E hoje, infelizmente, a gente vê que muitas mulheres ainda têm medo, né, de denunciar e sofrer represália e até mesmo, né, correr risco de morte aí. E se a mulher está sofrendo, existem a expressão tal da mulher de malandro, que gosta de apanhar e tal. A gente vê isso aí. Infelizmente, é uma fala machista, mas, infelizmente, é uma realidade que a gente vive. As mulheres têm medo de denunciar o seu agressor porque ele está dentro de casa, é o marido, é o namorado. E como é que a gente faz para que essas mulheres tenham coragem de denunciar? Tá, vou só terminar, que falta falar de duas formas de violência, né? Aí a gente fala também da violência patrimonial, que hoje, infelizmente, está reinando também, porque atinge a mulher nos seus bens, no seu dinheiro, né? O homem pega o cartão de crédito da mulher, faz dívidas no nome da mulher, há também transferência de patrimônio, a mulher passa a casa para o nome do marido, passa o carro para o nome do marido, então a detona na parte financeira, no que tange aos bens. E a última violência, né, a lamentável, a violência sexual, que é onde acho que machuca toda a alma e o corpo da mulher, onde ela é obrigada a ter relações sexuais e prática de atos libidinosos contra a sua vontade,
onde ela também é obrigada a ver coisas que não queria ver, a fazer coisas que não queria fazer. Então, isso, num país em que nós somos o berço da civilização, porque todas as pessoas saíram de um ventre de uma mulher. Então, como pode uma sociedade prosperar se, ao invés de reverendar esse corpo, as pessoas conseguem machucar esse corpo? Ao ponto de uma mulher passar a vida inteira sofrendo por isso, nunca se recuperar. E é um trauma que fica para sempre, né? Ela nunca consegue se libertar disso. Exatamente. Exatamente. E aí, agora, respondendo a sua próxima pergunta, quando você fala do encorajamento... Tá, antes de a senhora responder, deixa eu só falar uma questão, porque no Brasil, não sei como que é o julgamento disso, mas fora do país a gente vê que a condenação, o crime, né, de importunação sexual, desses crimes contra a integridade da mulher, ele é julgado com muito mais severidade que no Brasil. E como é que a senhora vê isso? Assim, teria jeito de reverter essa questão? O que poderia ser feito para poder, como se diz, culpar mesmo quem faz esse tipo de crime, esse tipo de ato agressivo? Legislação mais enérgica. Então, nós temos que ter uma movimentação, uma alteração legislativa. Então, isso é atribuição do Senado... Da classe política. E do Congresso Nacional como um todo, né? O Senado e a Câmara dos Deputados. Leis mais severas e tudo. Isso, alteração legislativa. E... frequentemente a gente tem essas alterações. Porque a gente vê que é uma coisa que mexe tanto com o emocional da gente que a gente quer fazer justiça com as próprias mãos. Sim, mas nós temos avançado. Só para você ver. Um homicídio simples, a pena é de 6 a 12 anos, a 20 anos. Se eu não estou enganada. A pessoa foi lá e assassinou uma pessoa por um motivo todo. Um homicídio qualificado é de 12 a 30. Mas um feminicídio é de 20 a 40. Então, nós temos avançado. A legislação tem evoluído. Né? Então, nós podemos falar que a pena maior hoje... é do feminicídio. Mas nem sempre foi assim. Né? A própria Lei Maria da Penha, por que ela veio? Porque uma mulher foi quase eletrocutada e só teve TCO. Quase eletrocutada, não. Ela foi eletrocutada e, milagrosamente, ela sobreviveu. E o cara não foi punido. E aí ela teve que recorrer à Corte Internacional Americana de Direitos, porque o Brasil não tinha uma legislação para dar àquela pessoa a pena devida. Existe hoje a mulher antes da Maria da Penha e depois da Maria da Penha. Foi um marco, um divisor de águas para os direitos, né, das mulheres, não foi? Isso. Mas... tem se avançado. Já foi muito pior, mas é claro que ainda tem muito o que fazer. Existem países onde o crime de feminicídio, a pena é a prisão perpétua ou a pena de morte. Né? Agora vamos voltar então àquele assunto, né, que eu havia perguntado sobre o medo das mulheres, né, de denunciar seus agressores ali, porque a maioria das vezes é o marido, é o irmão, é o pai. E aí, como que a gente pode cuidar dessas mulheres? Primeiramente, encorajando-as. Encorajando-as no que sentido? Em levá-las à delegacia. Porque se essa mulher não for à delegacia, não tem como ajudá-la. Então, essa mulher, muitas das vezes, precisa de quem a leve. Eu preciso só que você a leve na delegacia. Aí o resto você deixa com a gente. Mas se ela não for... tem que partir dela, né? Exatamente o que eu falo muito. Eu só posso ajudar quem quer ajuda. Quem não quer, gente, é só em situações excepcionalíssimas. Por exemplo, cárcere privado. A pessoa não pode pedir ajuda, ela não tem condições. Aí, nesse caso, a gente tem que buscar ajuda, porque ela está lá impossibilitada de pedir. Mas a maioria dos crimes, se a mulher não quiser, vai ser muito difícil de ajudar. Porque a gente vê, né, os sinais que as mulheres podem manifestar aí pedindo ajuda. Exatamente. Né? Mas tem que partir dela. Porque se ela não fizer o sinalzinho de que ela está precisando de ajuda, como que as forças policiais, as forças de segurança vão conseguir ajudar? Não tem jeito. Sim. Porque não é igual, vamos falar, um dependente químico lá, que a gente tem a ação coercitiva, né? Que leva ele contra a vontade para uma clínica de recuperação, de reabilitação. Nesse caso, não tem como se agir coercitivamente. Sim. E é tão complicado isso, porque, por exemplo, uma vez, eu achei tão bonito, uma mulher, ela falou para mim, eu não sei fazer nada. A única coisa que eu aprendi na vida foi a cozinhar. E como é que eu vou deixar o meu marido, porque é o meu marido que paga as contas aqui de casa, eu tenho tantos filhos. Aí, a gente conversando. Aí,
a necessidade de ajuda. E aí a necessidade de informar aquela mulher que ela sempre vai ter uma outra opção. E que esse pensamento de que não é possível mudar está errado. Aí, eu aproveitei que ela falou que sabia cozinhar, e eu falei, por que você não vende quentinha, então, minha filha? Você sabe cozinhar, todo mundo come. Você tem como produzir uma fonte de renda aí que você não precisa do seu marido, não. Exatamente. Né? E a vida dela seguiu sem o agressor. Então, é por aí, é encorajando e mostrando que existem capacidades e maneiras de se mudar, de se transformar. Então, aquela máxima de quem briga de marido e mulher não se mete a colher é balela. Não deve existir isso aí nem de perto. Exatamente. A gente pode meter a colher mesmo e chegar lá e intervir. Falar, tô vendo que seu marido aí quer te ajudar, você quer ajuda? É um dever de cidadão. Com certeza, é um dever de cidadão. A gente deve meter a colher mesmo. Com certeza, com certeza. Porque eu falo assim, a gente tem também que ter essa sensibilidade. Se você vê uma vizinha sua aí que mudou os seus hábitos, né, apresentou algum tipo de hematoma, ou ela está meio cabisbaixa, né, está meio depressiva, pode ser indícios, né, de que ela tenha passado ali por algum transtorno emocional ocasionado por um agressor, talvez dentro de casa. E a gente vê casos tão absurdos, né? Que pais abusando de filhas, de enteadas, cada coisa assim que é revoltante. E você não faz ideia do que eu vejo. Porque vocês veem só... Você só tem notícias relata, né, de casos de grande repercussão. E os casos que são de grande repercussão, que eu vejo diariamente, e que por algum motivo ou outro, eles não são passados à população. E o seu psicológico diante disso, mulher, como é que fica? É uma busca constante por sanidade. Eu busco todos os dias me manter sã. Porque a gente não tem sangue de barata, não. Você desculpa estar te cortando toda hora, mas é um caso que a gente fica indignado. Eu falo assim, não dá vontade de você, enquanto ser humano, voar no pescoço de um caboclo desse? Me fazem essa pergunta quase que todo dia. Milagrosamente, não. Milagrosamente, não. Por quê? Porque eu tenho comigo que eu tenho que fazer o que é certo. Justiça. Eu tenho que fazer o que é certo. Então, eu tento fazer um inquérito robustecido com um comprobatório muito... A maior quantidade de provas possíveis. Eu tento fazer da minha melhor maneira, porque voar nele não vai resolver. O que vai resolver é fazer um inquérito policial bem feito. Que não dê brechas, né, para um juiz, né, para um advogado... Vou falar bem intencionado, né? Porque a gente entende o papel do advogado. Exatamente. Né? Porque cada um vai apresentar a sua defesa ou a acusação, né? Exatamente. E quanto mais provas você tiver para indiciar aquele, né, agressor, mais chance de êxito você vai ter. Sim. Aí, quando você pode falar assim, e faz aí, volta aí na sua profissão. Aí me vem aqui à cabeça os casos de Formiga, onde eu presidi 2 inquéritos de estupro coletivo. Houve 2 casos de estupro coletivo em Formiga. Todos hoje presos, cumprindo pena, graças a Deus. E, lamentavelmente, nós tivemos 2 casos de feminicídio. Um em Formiga e um em Córrego Fundo. Em Formiga, lamentavelmente, o agressor não foi preso porque ele suicidou. Né? Ele suicidou. E em Córrego Fundo já teve o fim bem diferente. O cara foi preso, está pagando. Todos esses 2 casos mexeram muito comigo. O da Milena, porque eu também era vítima. O cara também queria me matar e ele não me alvejou por 10 minutos. 10 minutinhos. Por quê? Você estava no local? Eu estava correndo na rodoviária. E eu não sabia que ele queria me matar. Ele não me alvejou, porque ele poderia ter errado o alvo, porque eu não desci. A hora que chegou na ponte, eu voltei. Então, eu não desci correndo, porque a Milena... Se você fosse para o rumo da Lagoa, que era onde eles estavam... Exatamente. Só que, eu encontrei com a Milena, eu conversei com ela antes de descer, e ela ainda falou, continua, Lu, vamos descer. Eu falei, não, eu paro por aqui eu volto. Ela desceu com a filha e aconteceu o que aconteceu. E aí, depois, seu coraçãozinho? Aí eu vi... Porque são 2 situações. Eu nunca vi o perigo tão perto. Aí eu vi que realmente a minha profissão é de risco. Acho que até então isso não me preocupava. Assim, eu sabia que existia, mas assim, a necessidade de exercer um trabalho não me deixava parar de fazer. Uhum. Mas assim, eu não via isso como um perigo eminente.
Depois desse dia, eu comecei a ver como um perigo iminente, que eu precisava fazer algumas mudanças na minha vida no que tange a segurança. É um cargo que te coloca em risco 24 horas, Sim, né? sim. E você já pensou em desistir por causa disso? Nunca. Muito pelo contrário. Aí que me dá mais energia para trabalhar. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. E o caso de Córrego Fundo também doeu muito. Por que doeu? Pelo que sobrou da vítima. O que sobrou da vítima? 3 pedrinhas de carbono. O corpo dela se resumiu a 3 pedrinhas de carbono. Ele colocou fogo nela. Sim. Ela foi jogada, né? No forno de cal, a uma temperatura que ninguém sobreviveria. Ninguém. Então, isso doeu muito. Por quê? A que ponto chegamos? A um ser humano ser transformado a 3 bolinhas de carvão só porque está na condição de ser mulher? E o que é ser condição de mulher? Ser condição de mulher é ser vítima de violência doméstica ou ser vítima de discriminação por ser mulher. Complicado. E as forças de segurança hoje colocam vários canais à disposição, né, para quem quiser fazer qualquer tipo de denúncia. A denúncia é anônima, não é isso? A pessoa, o denunciante ali, ele tem sua identidade protegida. E quais são hoje os canais de denúncia? O que a polícia tem feito para apoiar e ajudar essas... Essa é uma opinião minha, tá? Que muitas pessoas não comungam dessa opinião. Mas eu não acredito nesses canais de denúncia. Para mim, ajudar uma vítima é levá-la na delegacia. Pega e leva. Por quê? Porque efetivamente eu consigo ajudar. Você faz um disco denúncia. Isso vai para uma central em Brasília, que vai para uma central em Belo Horizonte, que até que é distribuída na polícia, vai para um departamento. Primeiro chega na superintendência, vai para o departamento, depois do departamento, vai para a regional, depois que chega em você. A logística não é eficaz. Aí eu te pergunto, de que adianta isso tudo? Nada. Quando a polícia chegar, já vai ser tarde. Então, para mim, Luciana, eu não gosto de disco denúncia. Eu não gosto. Eu acho que é encorajar a mulher a ir à delegacia. Eu acho que o problema se resolve assim. Então, vamos incentivar aí. Se você identificou qualquer coisa, tome a iniciativa de ajudar essa mulher, pega e leva na delegacia. Exatamente. Luciana, a gente tem visto ultimamente alguns tipos de crimes virtuais, né? Onde tem fotos, né, seminuas vazadas na internet, às vezes o namorado, né, compartilha em algum tipo de grupo e tal. A gente vê muito essa questão das nudez feminina, né, vazada virtualmente. E isso é uma realidade que faz parte da nossa região aqui, ou isso ainda não chegou a esse nível na nossa cidade? Uma vez que nós estamos no interior, vamos falar assim. Tá. Lamentavelmente, já tive casos, sim. Mas o que eu queria falar para as mulheres? Mulher, o teu corpo é o teu maior presente. O corpo de uma mulher é um santuário. Então, não existe razão alguma para você passar a imagem do seu santuário para um homem. Não existe razão. Para de criar fantasia, ilusão. Para de criar justificativa para isso, porque isso está errado. Não faça isso. Não faça. Eu estou falando para você não fazer, mas eu sei que às vezes te filmam sem você saber. Porque isso, infelizmente, também pode acontecer. Então, eu não posso falar que isso foi responsabilidade da mulher. Não, de forma alguma. Eu sei que, muitas das vezes, as mulheres são filmadas sem o seu consentimento. Mas, se você tiver a chance de escolher, escolha não enviar. Escolha não enviar. Sabe por quê? Porque, depois do estrago feito, ninguém vai tirar a ridicularização que você vai sentir. E o trauma psicológico. Ninguém vai tirar. Para você e para a família. Ninguém. Porque existem coisas que não são remediadas. E essa é uma. A divulgação do seu corpo não vai ser remediado. E isso é crime. É crime, sim. A pessoa vai ser sentenciada, condenada, mas o seu prejuízo emocional ninguém vai te tirar. Então, não faça. E eu vou falar assim, que ele é um crime até mais amplo, porque ele é crime. Quem de divulgação. Quem divulgou a foto e quem compartilha também em grupos, né? Que torna público aquela exposição ali. Sim. É um Tanto crime quem duplo, então. divulga. Só que, ainda que você consiga punir essa pessoa, o que eu quero dizer, mulher, é que não vai resolver.
O que você vai passar de constrangimento... E o que ela pode fazer, então, quando tem alguma foto nesse tipo divulgada aí? Depois de divulgada, ela tem que comparecer à delegacia de polícia. E aí nós vamos instaurar inquérito. E aí vai haver todo o procedimento, toda a colheita de prova, né? Ao final, um indiciamento. Se houver requisitos para prisão preventiva, eu vou representar em juízo pela prisão preventiva. Se não houver, infelizmente, tem que... encerrar o inquérito, mandar para o Ministério Público vai oferecer denúncia, vai se passar por todo um processo com ampla defesa e só ao final, a gente não sabe quando, vai haver uma sentença. Havendo sentença, ainda tem os recursos. Recurso. E só depois de uma condenação final, a gente não sabe quanto tempo isso vai levar. E nesse meio tempo pode gerar ali um feminicídio. Tu me senti... Exatamente. Você falou uma coisa aqui que eu acho importante, né? Você passou olhando para essa câmera aqui e falou diretamente nos olhos das mulheres. Você praticamente está ensinando elas a como se portar. Uma coisa que deveria vir de berço. Exatamente. Né? Pai e mãe conscientes de que tem um bem precioso chamado filho e filha, né? Que tem que orientar, sim, em relação ao mundo, né? Sim. E como que você orientaria agora os pais para se proceder diante de uma filha, né? Que vive num mundo tão perturbado, tão de cabeça para baixo, como a gente tem vivido? Sim. É na família. O berço se forma na família. Então, as informações têm que ser passadas de forma clara e coerente e na idade certa, no momento certo, na família. Então, não tem que haver segredo entre mãe, pai e filho. E eu vejo muito isso, a ausência de diálogo, que faz crianças e adolescentes terem condutas errôneas. Então, precisa ter diálogo. O jogo tem que ser aberto. Os ensinamentos têm que ser frequentes. E não é só pai e mãe que educa filho. Filho também educa pai e mãe. E eu vejo isso muito. Porque, muitas das vezes, se o filho vê uma agressão, ele tem que chegar ao pai dele no canto e falar: pai, é errado o que você está fazendo. Então, tem que ser uma ajuda mútua. Pai e mãe tem que instruir, mas filho tem que instruir pai e mãe também, algumas vezes. Porque se ele não faz, o mundo vai te ensinar e vai ensinar da maneira errada. E às vezes vai se repetir, né? É a chamada lei da repetição. Uhum. A minha mãe apanhou. Lei pelo exemplo. A minha mãe apanhou, então a minha mulher vai apanhar, a minha filha vai apanhar, e a minha neta vai apanhar e... vai ser um ciclo de violência interminável. Assim como é um canal que dissemina também a violência, é um sinal que orienta também. Vamos falar da internet. A gente vê muitas pessoas, né, gravando vídeos orientando seu filho porque o seu órgão sexual, ele é restrito. Você não pode deixar ninguém ter acesso a ele, não pode colocar a mão. Não, né? Essa orientação é que tem que fazer parte do dia a dia infantil, né? Sim, na família, na escola, em toda a rede de convivência. Isso é uma função da família, da escola e da sociedade como um todo, em todos os locais. Essa informação tem que chegar a todo momento. E a criança não ter medo também de denunciar também. Falar, alguém me encostou aqui onde não devia e tal. Tem que denunciar. Tem que orientar seu filho para denunciar qualquer tipo de prática na escola. Entrou num banheiro público, tem alguém junto ali, aí encostou onde não podia, né? Tem que orientar os filhos o máximo. Eu tenho um menino, um jovem de hoje, 15 anos, e eu tenho a maior liberdade de conversar com ele, oriento mesmo, falo abertamente do universo, né, que a gente vive, que infelizmente não é dos melhores não, né? Sim. Filho tem que entender que pai e mãe são os seus melhores amigos. Filho tem que entender isso. Filho tem que entender isso. Porque muitas das vezes o filho acha que pai e mãe só vai castigar e isso impede, não dá abertura para ter amizade. Né? E há casos em que se tem que ter amizade, porque se não tiver amizade, não tem acesso. O filho não vai se sentir à vontade para poder falar. Então, tem que ter sempre essa mentalidade, que pai e mãe é o melhor amigo de um filho. E nada melhor do que o diálogo, gente. Se for um diálogo amigo, você vai aproximar seu filho. Agora, tem pai que gosta de falar, porque quer ganhar no grito, né? A autoridade máxima do pai vai gritar, não pode fazer. Não é assim que... É na amizade, né? Na amizade você consegue dominar seu filho aí e principalmente trazer ele para perto de você, e é perto de você que ele vai ter segurança, né? Luciana, você acha que hoje em dia, né? Vamos falar assim,
essa segurança, essa consciência sobre os direitos da mulher estão mais evidenciados ou ainda não? Tem muito chão pela frente ainda. Acho que a sociedade já evoluiu muito, 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 muito. E tende a evoluir cada vez mais. Mas acho que já prosperamos muito, graças a Deus. Amém, que bom. E a gente espera, né, poder viver num mundo igualitário, homens e mulheres com os mesmos direitos. Já conquistamos muita ascensão nisso, né? Sim. Muitas conquistas já foram obtidas, mas tem muita coisa ainda para ser igualada. A gente vê em relação às questões salariais. Por que o homem tem que ganhar mais que a mulher, né? Aí entra as questões de discussão feminista e machista, enfim, a gente não quer entrar nesse mérito. Mas o que a gente quer aqui é agradecer a você, né, por essa grande profissional que você é, né, que se coloca em favor dos fracos e oprimidos, no caso a mulher, te parabenizar e pedir a Deus que continue te capacitando, te protegendo, né, te livrando Obrigada. de todos os males e os riscos que a profissão infelizmente traz, né? Mas você se mostrou aqui hoje uma mulher segura, convicta dos seus sonhos, e a gente está aqui na arquibancada da vida, ó, te aplaudindo e torcendo Obrigada. pelo seu sucesso, porque o seu sucesso é também o sucesso feminino das mulheres da nossa região. Parabéns, viu? Obrigada. É uma honra poder te receber aqui. Quem dera se a gente pudesse poder estender o nosso tempo, que é limitado, mas eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para os homens e para as mulheres nesse dia, né, das mulheres, e eu queria te ouvir aqui mais um pouquinho. Nossa, um desejo meu. Eu desejo que toda mulher, especificamente as mulheres formiguenses, eu desejo que as mulheres lutem por felicidade, busquem felicidade. Eu desejo que as mulheres prosperem naquilo que elas acreditam, né? E em relação aos homens, eu diria, cuidem melhor das suas mulheres. Nós estamos cansadas de sermos guerreiras. Nós necessitamos de cuidado. Cuidem melhor das suas preciosidades. Muito obrigada. Ou seja, o homem não tem exercido o papel que é dele, né? De cuidar, de zelar, de proteger. Luciana, para a gente finalizar então o nosso podcast, uma última pergunta. Eu quero saber que tipo de sociedade que a gente precisa construir hoje para que as mulheres se sintam seguras amanhã. Uma sociedade que priorize o respeito. Respeito, respeito, respeito. Respeitar a escolha de cada mulher. Eu acho que o segredo está aí. Respeitar a vontade da mulher poder falar sim, da mulher poder falar não, da mulher poder falar: nesse momento eu não sei a resposta, me dê um tempo para que eu possa refletir e conseguir externar efetivamente aquilo que eu sinto. Respeitar o momento das mulheres. É isso. É isso aí. Gente, eu falo também que é o seguinte, a gente precisa de amor, né? Onde tem amor não tem violência, onde tem amor não tem feminicídio, não tem, enfim, amor. Amor acho que seria a palavra que afunilaria tudo, né? Porque se tiver amor, você vai ter respeito, você vai ter diálogo, você vai ter compreensão, cumplicidade. Amor é a palavra do momento. E, infelizmente, a gente está vivendo um mundo que a gente não consegue visualizar o amor mais nas pessoas. Principalmente o amor esfriou. O amor próprio. Porque quando uma mulher se ama, ela não se submete à violência. Aceita qualquer coisa, não. Ela não se submete à violência. Então, a mulher tem que se amar mais. Está faltando amor, sim, mas está faltando principalmente para si mesma. Amor próprio. O amor próprio. É isso aí. Doutora Luciana, obrigado por ter aceitado o nosso convite, de estar aqui com a gente nessa data especial. Parabéns pelos seus 13 anos aí à frente, né, desse cargo importante, e que o Papai do Céu continue te usando cada dia mais em prol da saúde psicológica feminina, da integridade feminina e de toda a população. Leva o nosso abraço à sua família, tá? Obrigado pelo carinho e até breve, se Deus quiser. Até, muito obrigada. Gente, esse é o nosso 93Cast. Fiquem sempre ligados aqui nas nossas redes sociais. Acompanhe o nosso bate-papo sempre pelo YouTube e também nas nossas redes sociais em @93Cast e 93Play. Eu vou ficando por aqui agradecendo o seu carinho, a sua audiência e até o próximo episódio. Se Deus quiser, a gente volta com mais um 93Cast. 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 Nossa, amei. Que bacana.